técnico Maurício Barbieri vê mérito em seu treinamento na jogada do gol do Vasco e também tentou explicar algumas substituições. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, mais um vídeo para o Vasco pela cidade, com apoio do nosso Vasco. Após o empate em 1-1 com o Fluminense nesse sábado no Maracanã, o técnico Maurício Barbieri conversou com os colegas, a gente não pôde estar lá, mas conversou com os colegas que estavam lá no Maracanã, falou sobre o treinamento do Vasco e sua visão sobre o jogo. Sobre o treinamento, é justamente isso que ele enfatizou, a jogada do gol do Vasco, que saiu num passe errado do goleiro do Fluminense, Fábio, e o Alex Teixeira aproveitou e rolou a bola para o Pedro Raul marcar o gol. Para ele, foi um mérito do time que treinou muito essa marcação adiantada, que provocou o erro do Fluminense. Noite. Eu acho que a gente começou o jogo muito bem, não digo só pelo gol cedo, mas porque foi uma situação estudada, trabalhada, de conseguir encaixar essa pressão. A gente sabia como eles saíam, o lado que eles saíam, e a gente conseguiu fazer o gol. Depois a gente conseguiu se defender bem, mas não estava conseguindo ligar tantos contra-ataques no primeiro tempo. É normal, pelo tipo de jogo do Fluminense, você acabar tendo que ceder um pouco de espaço a eles e se resguardar um pouco mais, senão o jogo vira uma loucura. E eu acho que a gente fez isso bem, com alguns detalhes para corrigir. A gente tentou... Posso continuar? A gente tentou corrigir isso no segundo tempo e acabou tomando um gol numa situação que a gente falou, que trabalhou, mas enfim, que acontece. Ele admitiu também que tem algumas coisas a serem corrigidas, mas enfatizou sobre o trabalho que vem sendo feito e o time tem absorvido o que ele quer. E eu acho que a gente vinha perdendo um pouco de força no segundo tempo, tomou o gol, depois com as trocas a gente até teve mais oportunidades para fazer um gol do que até no primeiro tempo, explorando o espaço que a gente sabia que eles iam oferecer, da forma que eles se atiram. E eu acho que é um ponto ganho para o Vasco, assim como é um ponto ganho para o Fluminense também. Eu acho que eles conquistaram um ponto e a gente também conquistou um ponto. É um adversário que é candidato a título, assim como alguns outros que a gente já enfrentou nesse início, um início muito difícil. Mais um campeão estadual que a gente enfrenta. Enfrentamos 4 campeões estaduais nas 4 primeiras rodadas. E é isso, acho que é um ponto importante que a gente soma. Também falou sobre algumas substituições, né? A saída do Andrei, do Pedro Raul e a entrada de uns jogadores como Galaza, o Figueiredo, para ele tentou explicar o porquê dessas mudanças e por que daqueles jogadores que entraram na partida mesmo. Bom, boa noite. Sim, eu acho que sim, como eu disse, eu acho que a gente ajustou o posicionamento para o segundo tempo, mas alguns jogadores começaram a apresentar um cansaço. A saída do Andrei foi por conta disso. Achei que o lado forte do Fluminense sempre é o lado direito, é onde o Arias gosta mais de jogar, o Cano encosta mais por ali. E o Andrei acabou que estava tendo dificuldade, por isso a entrada do Matias, que é um jogador que tem bastante vigor físico, chega à frente também. Depois as outras trocas foram nesse sentido, do cansaço e de ganhar velocidade para o espaço que a gente sabia que eles iam oferecer. A gente estudou bastante a equipe deles, não tinha dúvida de que eles iam se atirar, é uma característica deles, e que a gente tinha que explorar esses espaços. E volto a dizer, eu acho que a gente teve boas oportunidades, acho que você citou algumas delas e teve uma que foi, a gente não terminou em finalização, mas foi o cruzamento do Piton, que talvez para mim tenha sido a mais clara, se a gente consegue conectar ali com o Pedro na segunda trave.
E é isso, o jogo se desenhou para a característica dos jogadores, da gente conseguir recompor um pouco mais e aproveitar a velocidade. Do Eric é em função de característica, ele foi pro último jogo porque a gente entendia que ele podia ajudar com aquilo que ele tem, de 1 contra 1, de desequilíbrio. Hoje entendia que era um jogo que talvez não encaixasse tanto no perfil dele. O Ignaldo pode jogar de 9 como de beirada e é muito rápido. Então as escolhas foram nesse sentido. É isso, galera. A torcida também é pistola com a postura do Vasco no jogo, mas o Maurício Barbieri viu um bom resultado, apesar do não ser uma vitória, né? Foi um empate, mas para ele até mencionou que o Vasco, como vocês viram, nessas 4 jogos do Brasileiro até aqui, o Vasco enfrentou o atual campeão mineiro, que é o Atlético Mineiro, o atual campeão paulista, que é o Palmeiras, e agora o atual campeão carioca, que é o Fluminense. Então ele viu mérito nesses pontos que o Vasco conquistou contra os atuais campeões carioca. Então até mais, galera, com a segunda parte a gente vai continuar repercutindo a entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri. Agora o Vasco volta a campo quinta-feira contra o Curitiba, contra o Pereira, às 7 da noite. Vamos enfrentar o Curitiba lá, sempre uma parada dura. Então,